Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Chegamos agora em Levítico capítulo 19 e o Senhor disse o seguinte: o Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes a mesma coisa que Deus falou lá no passado, ele vai falar conosco hoje. Sejam santos porque eu, o Senhor seu Deus, sou santo. Essa mesma frase está em 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Então, esse capítulo, diferentemente de todos os demais capítulos que nós trabalhamos até hoje, ele é um misto, né? Ele é um misto de várias legislações, tudo misturado num capítulo só. Então, por exemplo, você teve capítulo que falava só sobre lepra, capítulo que fala sobre o sacerdócio, sobre as ofertas, sobre, né? Esse aqui não. Esse aqui ele fala de um monte de coisa ao mesmo tempo, nem coube tudo no quadro. Eu vou falar algumas coisas que eu achei mais importantes, né, as principais. Então vamos lá. A primeira coisa de todas é essa: sejam santos. Deus é santo e ele exige que nós também sejamos santos. O que é ser santo? É alguém que não peca nunca? Não. Deus, evidentemente, ele não peca nunca. Porém, ser santo é viver em santidade, em purificação, é viver uma vida onde você não se acostuma com o pecado. Se você pecar, ora, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, né, temos um advogado diante do Pai. Esse advogado não está ali para ficar passando a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada e quer continuar no erro. Não. Então a diferença entre o santo e o pecador é que o pecador ele vive uma vida pecaminosa. Ele tem prazer no pecado. A diferença do santo, por exemplo, Paulo fala com a igreja de Corinto, uma igreja extremamente problemática, ele fala santos. Ele chama eles de santos. Mas por quê? Porque, na verdade, uma coisa é a pessoa viver na prática do pecado, outra coisa é ela praticar o pecado. E quando ela for advertida, ou seja, é o que aconteceu com eles, ou quando ela despertar para aquilo que está errado, alguém repreender, ou ela perceber que está no erro, ela vai reconhecer e sair daquilo ali, porque o pecado incomoda quem é santo. Quem não se incomoda pelo pecado não é santo. Entendeu aí? Isso é só um resumo. Mas vamos lá. Primeira coisa, sede santos. Santos. Há parênteses. Portanto, o cristão não é pecador. Ok? Mas ele comete pecado. Ele comete, mas ele não vive uma vida de pecado. Essa é a grande diferença. Por isso Deus exige, sejam santos. Deus não está dizendo, sejam absolutamente como se fosse divino. Não é isso que Deus está exigindo de nós. Ele sabe que nós estamos numa luta constante entre a carne e o espírito. E a carne, ela é terrível. E há uma luta, há uma batalha travada. Agora, quando o crente não batalha mais contra a carne, pode ter certeza, ele é pecador, ele não está sendo guiado pelo Espírito. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Ok? Continuando. Sejam santos é a primeira exigência do Senhor. Depois ele fala honrar o pai e a mãe. Claro que isso aí já está lá no decálogo, né, nos 10 mandamentos. Honre teu pai e tua mãe. Paulo vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa para que você viva bem e viva muito sobre a terra. Esse mandamento aqui vai conectar com... aqui nós estamos em Levítico 2, ainda, aliás, terceiro verso, né? Respeite o pai e a mãe. E aí você vai ter essa conexão dentro do próprio capítulo, quando tem Levítico 19, 32. Por que eu coloquei essa conexão? Respeitar pai e mãe com esse verso. Levítico 19, 32 é um dos versos mais bonitos desse capítulo. Ele diz o seguinte: fique em pé na presença dos idosos. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade que diz respeito ao idoso, não está nem aí para o idoso. O idoso é chamado pejorativamente de velho, como se ser velho fosse uma coisa ruim, como se aquela pessoa que chama de velho um dia não fosse ficar velho. Então, a expressão velho ela tinha que ter um sentido de honra. E na nossa sociedade que despreza e que inverte os valores, ela não consegue entender isso aqui. Mas o que ele diz? Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião. E tema o seu Deus. Peraí, qual é a relação do ancião, do idoso com o nosso Deus? A mesma relação de pai e mãe. Por que eu falo isso? Deus é chamado por Jesus Cristo de Pai Nosso. O Pai Nosso também é chamado de Ancião de Dias, ok? E aí você vê ele concluindo: honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Qual é a conexão de uma coisa com outra? É por isso, né? O mesmo Pai Nosso
é o ancião de dias e você tem que honrar a presença dele. Ele conclui esse verso dizendo: eu sou o Senhor. Esse capítulo, como eu falei, é um capítulo super diferente. Ele é um misto de vários mandamentos ao mesmo tempo. Às vezes alguns estão conectados a outros, como é o caso aqui, mas outros estão totalmente desconectados. A divisão de versículos não ficou muito... Quem fez a divisão dos versículos, você deve saber que foi feito posteriormente. O texto era todo integral, sem divisão de capítulo e sem divisão de versículos. É claro que eu compreendo que um capítulo desse é dificílimo fazer a divisão de versículos, tá? Então você vai ver que ela foi bem dividida, mas ainda assim dava para fazer subdivisões, ficar com muito mais versículos pequenininhos, né? Porque um mandamento às vezes ele não tem nada a ver com o outro que está no mesmo verso. Então é preciso entender isso. Vamos lá. Aqui vai ter, nesse mesmo capítulo, vai ter uma conexão dos sábados e o santuário, porque no terceiro verso já fala sobre o sábado, mas no verso 30 também vai falar, que é o que vai dizer o seguinte, ó. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. É o que está escrito também no capítulo 26, no verso 2. Eu até anotei aqui porque ele fala assim: guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Qual é a conexão do sábado com o santuário? Essa conexão aqui, Levítico 23, do verso 1 ao 3, que é onde fala das festas, você vai ver que a primeira apresentada ali é justamente o sábado. Eu fiz um artigo que está no nosso site, Sábados e Colossenses 2, né? Eu vou deixar esse artigo, o link dele na descrição e no primeiro comentário desse vídeo para você acessar esse artigo sobre os sábados de modo geral lá, tá? E inclusive fala sobre o sábado semanal, que é o caso aqui. Então as festas estão totalmente conectadas com o santuário. Então quando ele fala, guarda os meus sábados e reverencie meu santuário, duas vezes, e aí no meio do caminho você tem o Shabat aqui como uma das festas, você entende o porquê que ele está conectando o sábado com o santuário, tá bom? Idolatria vai ser uma coisa que o Senhor vai falar nesse capítulo também, não só nesse capítulo, na Bíblia inteira, e ele detalha isso falando sobre imagens de escultura, tá? Você vai ver isso primeiro em Êxodo 20, versos 3 ao 6, né? Você vai ver isso aqui em Levítico 19, verso 4 e Levítico 26, verso 1. Anote aí, claro que tem muito mais versos falando sobre isso, são os principais aqui para a gente meditar, tá? Então o Senhor é fortemente contra a idolatria, contra a imagem de escultura, e aí ele deixa isso bem claro desde o início já da palavra dele. Sacrifícios pacíficos, o Senhor vai explicar que eles deveriam oferecer sacrifícios de paz para serem aceitos diante do Senhor. Então, a pessoa oferecer esse sacrifício com o propósito, ser aceito diante de Deus. Como nós somos aceitos diante de Deus agora? Quando Jesus já ofereceu o sacrifício, que é Ele mesmo, então quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, então nós somos aceitos na presença desse Deus que é santo, porém Ele exige de nós manutenção da santificação. A santificação é um processo que vem da parte de Deus, mas também é um processo em que a Bíblia não só fala que Ele vos santifica, mas também diz, santificai-vos, né? Então você tem ali uma via, não vou dizer que é uma via de mão dupla, mas você tem ali uma sinergia, onde Deus age e Ele também exige que você responda a essa ação dele, tá? Vamos lá. Uma das coisas também mais bonitas que tem nesse capítulo aqui, seria bom você anotar, é isso aqui, ó, sobre o rebuscar, tá? Eu vou até ler esse trechinho, porque é coisa muito linda. Fala assim, aqui Levítico 19, 9 e 10. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo. Então os cantinhos do seu campo ali não colha tudo. De propósito, deixa um pouco. Nem volte para recolher as espigas caídas. Então você fez a colheita, né? Deixa os seus cantos liberados. As pessoas não precisariam entrar dentro do campo, mas nas beiradas elas já poderiam colher aquele resto que você deixou. E também as espigas que caiu, não colhe, tá? Não seja rigoroso demais para fazer a colheita da sua vinha de uva, né? Nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não é lindo isso aqui?
Então Deus está falando o seguinte, olha, eu estou dando prosperidade para vocês, eu estou dando mantimento. Você vai ver que se você for obediente, ele vai abençoar. Esse é o critério que Deus trabalhava na didática com o povo no Antigo Testamento. Então, o que acontece? Ele faz assim, eu estou abençoando, agora vocês têm um coração generoso, deixa toda a beirada, todo o canto da sua plantação, não colha, deixa ele para que as pessoas pobres, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, como você vai ver aqui em Levítico 23, verso 22, ou Deuteronômio, leia aí, 24, versos 19 ao 22. Então, o Senhor vai falar o seguinte, deixa os cantos, não rebusque a plantação, não recolha as espigas caídas, a uva caída, entre aspas. Toda a plantação que você está colhendo e caiu no chão, deixa, não recolha, deixa que as pessoas, na hora que você sair, os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos, eles vão lá. Um grande exemplo de alguém que sobrevivia desse tipo de doação, é uma espécie de doação, são aquilo que nós vamos chamar depois de esmolas também, e é uma caridade, foi Ruth e Noemi. Se você digitar sobre rebuscar, né, você vai achar aí muita coisa no livro de Ruth. E aí você vê que a história de Ruth é uma coisa maravilhosa, ela tem um resgatador, enfim, né? Anote esses versos, Levítico 19, 9 e 10, Levítico 23, verso 22, Deuteronômio 24, do 19 ao 22, que eu acho que isso aqui é muito importante para nós nos dias de hoje. Também entendemos que todo o seu salário não deve ser pensado, não deve ser administrado também só para você e sua casa. Por que não pensar, né, em deixar as beiradas para alguém que seja pobre, os estrangeiros, né, que talvez estejam desempregados, né, órfãos e viúvas, ou seja, pessoas carentes, pessoas que precisam, que talvez aquele pouquinho que você gasta para fazer um lanche, para ele pode fazer toda a diferença. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, porque com certeza isso agrada a Deus. Você vai ver isso falando, por exemplo, sobre Cornélio, né, que ele dava esmola e a Bíblia fala, as suas esmolas foram aceitas diante de Deus. Olha que coisa linda, né? Vamos lá. Esse capítulo, como eu falei, ele fala de muitas coisas, não deu para pôr tudo no quadro, mas tentei colocar o principal, tá? Ele fala contra o roubo, o furto, a mentira, falsidade e o falso juramento. A falsidade é a hipocrisia, né? A mentira é óbvio, o diabo é o pai da mentira, mas o falso juramento. O que é o falso juramento? O falso juramento é aquele que a pessoa jurava em nome do Senhor. Então, não era para ele fazer isso, né? Imagina, é o tipo de gente que fala assim, vou pegar hoje no nosso contexto, né? Se Deus quiser, eu te pago. Agora, Deus quer que pague, não vem com essa não, tá? Ou a pessoa fala assim, em nome de Jesus eu vou te pagar, e não paga. Ora, como assim? Você está falando algo em nome de Jesus. Se você falar que fizer alguma coisa em meu nome, e não fizer, você está me prejudicando, né? Então, olha aí, pensa bem. Direito trabalhista, eu coloquei isso aqui para a gente pensar que Deus, ele coloca ali, imaginando aqui que nós estamos há mais de cerca de 4.000 anos atrás, Deus estava, imagina o tipo de sociedade que existia e Deus agora ele começa a organizar algumas coisas. Direito trabalhista do diarista, ele fala algo muito legal. Olha aqui no verso 13, não oprima nem roube o seu próximo. Aí há uma conexão do roubo aqui com o omitir o pagamento. Ele fala que o pagamento do trabalhador diarista não fique com você, ou jornaleiro, né? Talvez está escrito aí, que é da jornada do dia, não fique com você até a manhã seguinte. Você que é patrão e é cristão e às vezes tem que pagar até o 5º dia útil, aí você segura o pagamento do funcionário até o dia 15, 16, dia 20. Esse tempo que o seu funcionário não está recebendo, você está roubando ele. Por quê? Ele vai pagar juros das boletas, você vai ganhar lucro enquanto o dinheiro está guardado na sua conta, ele está produzindo, ele está dando rendimento. Tudo isso é roubar, né? Então nós como cristãos, não só os funcionários, mas também os patrões, agora a qual me dirijo essa mensagem, o dinheiro do diarista, se ele recebe por dia, ele tem que receber hoje ainda, não é amanhã. Amanhã já é outra situação. Deus exige que ele seja
pago no dia. Né? Vamos pensar aí sobre o que agrada ao nosso Deus. Aqui vai falar sobre a proteção do surdo e do cego, né? Não amaldiçoe o surdo. Ora, o surdo nem ouviu a maldição, então ele não deveria amaldiçoar o surdo. Nem ponha tropeço diante de um cego. Eu sou o Senhor, Deus está falando, eu estou de olho. Esses são juízos de Deus. Deus está colocando aqui, e não é à toa, ele está de olho. Ele protege o órfão, a viúva, o surdo, o cego, né? Olha que interessante, algumas pessoas vão entender um pouco sobre isso aqui, como que Deus está tratando como protetor daqueles indefesos, né? Aqui o Senhor fala sobre o julgamento justo. E o julgamento justo não é um julgamento onde você favorece o pobre só porque ele é pobre ou prejudica o rico só porque ele é rico. Às vezes as pessoas esquecem disso. Deus, ele está exigindo um julgamento justo. O verso 15 fala assim, não seja injusto. Lembra daqueles que têm fome e sede de justiça? Pois é, justiça não é prejudicar o rico por ser rico. Justiça é, o que essa pessoa pobre está exigindo é justo? É, então que seja pago. Mas se é injusto, está além do seu direito, então por que fazer isso ser validado? Isso é injusto diante de Deus. Aí ele diz, ao julgar uma causa, essa lei aqui está relacionada aos anciãos, aos juízes, né? Não favorecendo o pobre e nem agradando o rico. Não é para favorecer nenhum nem outro. Julgue seu próximo com justiça, né? Depois ele vai falar do mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? Gente que fica fazendo mexerico, que fica futricando as coisas, vasculhando, querendo saber as coisas, fofoqueiro. Não andeis como um fofoqueiro, porque o fofoqueiro ele atenta contra a vida do seu próximo. Então, é da sua conta? Não. Então por que você quer saber? Curioso, né? Então o fofoqueiro, Deus está pregando contra a fofoca, contra o ódio, contra a vingança. E aqui ele tem o verso principal de toda a lei de Deus. Esse capítulo, a grande importância dele é essa. Ele tem o verso principal de toda a lei de Deus, porque esse verso entra na nova aliança. E Jesus vai usar, olha, não é só Jesus não. Eu vou passar alguns versos para você. Esse verso é esse verso aqui, ó, Levítico 19, 18. Olha aqui quanta coisa ruim, fofoca, ódio, vingança. Aí ele mostra a receita, amor. Verso 18, a segunda parte dele, fala assim, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse verso, ele vai estar em Mateus 5, 43, onde Jesus fala sobre isso. Mateus 19, 19, Mateus 22, verso 39, dá pause e anota aí. Eu vou repetir. Mateus 5, 43, Mateus 19, 19, Mateus 22, 39, Marcos 12, 31, Lucas 10, 27, Romanos 13, verso 9, Gálatas 5, verso 14 e Tiago, capítulo 2, verso 8. Se você fez essa anotação, é o melhor estudo bíblico que você pode fazer. Dá um pause, volta e anota de novo, tá? Porque é uma parte da lei? É. E essa é a principal, é aquela que Tiago vai chamar de lei do reino, lei real, ou a lei rainha, a lei principal na nossa relação com o nosso semelhante. E Jesus vai falar sobre isso, Paulo também, eles vão sintetizar tudo aquilo que a lei fala acerca do que realmente agrada a Deus. Eles vão dizer que ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso é o resumo de tudo, de toda a lei e os profetas, ou seja, é o resumo de tudo que realmente nós devemos fazer. Então aqui, nesse capítulo, nós temos o versículo mais importante de toda a lei de Deus, tá? Pureza, ele vai falar para não misturar espécies de animais diferentes. Deus proibia essa mistura de espécies de animais, por exemplo, leão com tigre e coisas desse tipo. Misturar sementes, porque vai estragar a plantação, era a plantação só de uva, só de oliveira, era só de um tipo de semente, não era para misturar sementes. E também misturar tecido, lã e linho, tá? Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre mistura de lã e linho. Vamos lá, não era para misturar isso na roupa. Ou você veste só de lã, ou você veste só linho, no caso do mesmo tecido. Não comer sangue.
uma das coisas também é fugir das adivinhações, magias, necromancia, né? Coisas desse tipo, que envolve aí falar com mortos e coisas desse tipo aí. Tudo isso são coisas, práticas abomináveis ao Senhor. Não se cortar pelos mortos, né? Fazer incisão na carne, ficar se flagelando pelos mortos e tudo mais. Tá no mesmo verso, mas você vai ter algumas traduções que vão estar escrito não fazer tatuagem, ou está escrito assim, não fazer nenhuma marca sobre vós. Como eu falei, os versos aqui, eles não estão divididos corretamente. Algumas pessoas vão dizer, aqui é não fazer marca pelos mortos. Mas muitos judeus não entendem dessa forma. Eles entendem que é absolutamente não fazer tatuagem mesmo. Que a divisão do versículo aqui, a divisão lógica do versículo não é não fazer marca pelos mortos, porque o pelos mortos vem antes, sobre o se cortar, tá? Depois vem falando também sobre a proteção dos estrangeiros. Por quê? Porque os israelitas foram estrangeiros na terra do Egito. Então o Senhor sempre exige isso deles. Olha, compreenda a mente do estrangeiro. Ele está deslocado da sua terra natal, e a terra, embora para nós brasileiros, ela não tem tanta importância na conexão do ser com a terra. Lá no Oriente Médio, a terra ela é algo que está muito relacionado com a persona, com a pessoa. Tá? Então, não é uma terra qualquer, aquela terra tem uma história, aquela terra tem um vínculo com a família, com a nação, com a tribo, com a própria pessoa. Então, o estrangeiro, ele estava deslocado da sua terra, ele estava deslocado às vezes da sua linguagem, ele estava deslocado de tudo, todo tipo de apoio, deslocado da sua família. Então, vocês já foram estrangeiros, Deus diz para os israelitas, né? Vocês foram estrangeiros no Egito, então vocês têm que entender a mente do estrangeiro. Cuida deles, né? E aí o Senhor tem uma proteção para os estrangeiros. Olha que legal. Aqui nós falamos sobre várias coisas, né? De proteção. Proteção comercial também, né? Vai fazer as suas negociações. O Senhor exige que as balanças sejam justas, as medidas e tudo mais. As medidas, né? Dimensões de tamanho, pesos e quantidades sejam justas. Então o Senhor fala que as medidas têm que ser justas, tá certo? Então, por exemplo, por quê? Porque haviam negociantes que eles tinham pesos na hora de vender para você. Por exemplo, ele vai te vender 1 quilo. Então, ele colocava de um lado da balança, você deve lembrar da balança, aquele símbolo da justiça, né? E aí, de um lado da balança, ele colocava um peso que relativamente, simbolicamente, era 1 quilo, mas na verdade, ele era só 900 gramas, né? E aí, ele te vendia 900 gramas do produto. Quando ele ia comprar de você, ele colocava um peso mais pesado, então colocava 1,1 kg, por exemplo, e aí ele comprava 1,1 kg como se fosse 1 quilo. Logo ele, ao comprar, dava prejuízo no quem vendeu para ele, e ao vender ele dava prejuízo em quem comprava dele. Então o Senhor fala, não, vocês têm que ser justos, eu vou prosperar vocês dentro da justiça que vocês praticaram, né? Evidentemente o Senhor denunciava isso aqui muito por meio dos profetas, e você vai ver. E o mais legal, que o Senhor termina esse versículo, esse capítulo, dizendo o seguinte: guardem todos os meus estatutos e cumpram os meus juízos. Ele é o juiz, ele que está olhando a causa do órfão, da viúva, do estrangeiro, a causa do cego, do surdo, do diarista, a causa dos estrangeiros. É o Senhor que está julgando tudo isso, a causa dos comerciantes, dos compradores e dos vendedores. Então, guardem todos os meus juízos. Eu sou o Senhor, ou seja, eu que mando. Eu estou de olho em vocês, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse capítulo. Sinceramente, é um capítulo que eu achei bem interessante. Como eu falei, não deu para colocar tudo aqui, mas espero que já tenha acrescentado bastante, tá ok? Não posso esquecer de pedir para você conferir se a sua inscrição ainda está validada, porque muitos irmãos têm reclamado que não tem chegado para eles as notificações. Então olha lá, se você está inscrito, se está o tal do sininho lá, se está ativado. E também vou pedir para você compartilhar com outros irmãos, né? E que Deus te abençoe. Vou deixar o quadro livre para você tirar um print, faça suas anotações aí, tá bom? Até o próximo estudo, se Deus quiser.